pessoal, tudo bem? Eu sou a Babi Trombeta. E eu sou a Carla Kurz. E a gente hoje vai começar, nós vamos dar start, né, numa nova aventura juntas, né, Carla? Uma aventura maravilhosa de viagens e a gente convida você a se aventurar em todas as paradas de viagem que nós temos para compartilhar com você no nosso super podcast. Isso aí, pode viajar! Então, hoje eu vou contar para vocês que nós duas nos apresentando para vocês, mas eu já diria que se esse podcast fosse apresentado única e exclusivamente por mim, eu entrevistaria a Carla. Porque é a pessoa mais viajada que eu conheço na minha vida, né, Carla? A gente gosta de viajar. E quando eu e a Babi nos encontramos, foi amor, né, Babi? Foi. A gente tem muita coisa em comum, tá? A gente vai contar um pouquinho da nossa vida, quem somos e o que nos une, principalmente, que é o nosso sonho de conhecer o mundo, né? O sonho de conhecer o mundo, independente do lugar, né? Isso aí, independente Me do convidou lugar, para ir ver a Ponte Molhada ali em Cascavel, eu tô com a roupa de ir. Eu também. Para mim, qualquer destino é interessante, pode ser uma grande aventura e serve de grande aprendizado sempre. Eu digo que quem começa a viajar vicia em viagem e, além disso, se transforma numa pessoa com toda certeza muito melhor, né? Eu acho assim, ó, que o viajar, ele faz você aprender muitas vezes que os momentos valem muito mais do que as coisas. Você começa a aprender que não precisa levar uma mala tão grande. É, com toda certeza. Né? Cada vez mais leve, ser leve, né? Exatamente. A viagem faz com que você se torne uma pessoa mais leve e, além disso, a gente começa a entender o que é necessário fazer para ser mais leve. E, inclusive, quando a gente fala da bagagem, pode parecer que é só o que você pesa, mas, na verdade, é aquilo que é importante para você, que você carrega, que, às vezes, na vida, a gente passa a carregar tanta coisa, né, Babi? Isso aí. E que a gente não precisa. E isso vale para as viagens e é libertador quando você consegue ir só com o teu espírito de aventura, os passaportes, os documentos necessários e a vontade de conhecer cada vez mais esse mundão lindo, maravilhoso, gente. Então, agora estão preparados? Tá preparado? Tá preparado? Carla, quantos países você conhece? Eu estava pensando isso ontem, porque agora eu me perdi um pouquinho na conta, que eu não sei se são 62 ou 63. Acho que são 63 países. O passaporte da Carla e da Glória Maria tá aqui, ó. Olha, ainda tem bastante, gente. Ela tem quase o dobro, né? A Glória Maria mais de 100 países, né? Mas, claro, It's né? the dream. Mas sabia que a Glória Maria, eu estava vendo uma entrevista dela, ela falou que não era tão maravilhosa a forma como ela viajava, porque ela ia só com a equipe dela. E a equipe era um cinegrafista, um editor, alguma coisa assim, eram 4 pessoas, e ela tinha que carregar todo o equipamento. E a gente sabe aqui, os meninos, né, que trabalham aqui, os equipamentos são pesados, enfim, né? E assim, eu acho muito legal o conceito do viajar, mas quando ele se torna mais uma exposição, o mais você filmar, o mais você mostrar, ele vira um trabalho. Ele vira um trabalho, né? Exatamente. Ele vira um trabalho. Tanto que a gente sempre conversa a respeito de viagem, que a gente estava rindo hoje à tarde, né, Carla? Porque a gente podia fazer umas fotos e tal. Gente, eu sou péssima para fazer fotos. Eu começo também. a mostrar o lugar, eu fico parecendo uma palhaça. Eu não sei o que é para fazer. Eu falei para a Babi assim, Babi, eu preciso fazer um curso de fotos, né? Porque eu fico parecendo uma mocoronga, assim, nas fotos, um lugar maravilhoso. E aí eu, enfim, né, não consigo. Mas, até porque tem uma coisa que eu ainda preciso, talvez, melhorar, assim, mas eu fico tão encantada enquanto eu estou viajando, que, às vezes, eu até esqueço de fotografar. Algumas coisas que depois eu falo assim, nossa, mas eu não fiz foto daquilo. E é interessante, né? Mas ter esse registro. Inclusive, a gente quer saber, né? Você registra? Você registra? Conta pra nós aqui embaixo. Conta aqui pra gente. Você registra? Ou você... Como é que você faz para tirar foto? Esse lugar é bom. Você o quê? Você olha a luz? Você olha a paisagem? Porque eu não sei nem o que é pra olhar. Eu tô lá andando, tipo assim, maluca. Olhando tudo. O Pablo ri. O Pablo é meu marido, gente. O Pablo ri, ele fala que eu chego no lugar e eu falo, eu não acredito que eu tô aqui. Gente, mas essa sensação eu tenho sempre quando eu viajo. Especialmente tem alguns lugares do mundo
e aqui no Brasil também, né, que a gente vê muito na televisão. Então, quando você tá no lugar, você fala assim, gente, não é que é igualzinho. E eu tô aqui. E não é que não é cinematográfico. E isso é incrível, né? E assim, e depois quando você volta da viagem, também tem o reverso, né? Você vê uma cena no filme, na novela, enfim, e você fala assim, gente, eu já estive ali. E eu acho que é até uma sensação até mais gostosa de você... Claro, né, são duas sensações distintas, mas quando você conhece o lugar, e daí você está naquele lugar famoso, e quando você volta para casa e você está assistindo ali alguma coisa e aparece aquele lugar que você esteve, você fala, gente, eu estive aí. E assim, quando tem gente assim, eu falo, gente, você tem que conhecer esse lugar, porque esse lugar é muito legal. E assim, às vezes eu penso que eu estou sendo chata, porque eu só quero falar de viajar, eu só quero falar de tal lugar, tal coisa, e é só isso que eu quero conversar. Eu também. É por isso que, inclusive, que a gente está aqui hoje Exatamente, juntas. Porque daí a gente já fala aquilo que a gente só quer falar, que é viajar, compartilha com você, porque, como eu disse, quem começa a viajar, vicia em viajar, e a partir desse momento eu tenho certeza que você também vai querer só compartilhar as suas viagens. E é muito legal, né? Porque quem viaja gosta de compartilhar também a viagem. Compartilhar. É difícil, muito difícil uma pessoa que não compartilha o que faz em viagens. Então, tem aqueles mais que falem mais durante as suas redes... nas suas redes sociais, mas tem gente que é mais recatado, né? Exatamente. Mas quando está no grupo de amigos, eu tenho certeza que gosta de compartilhar os lugares, o que viveu, o que sentiu, os sabores, os cheiros. Inclusive, essa semana, tem uma família que nós estamos organizando a viagem para a Itália, na Itália, né? Eles estão fazendo lá o roteiro e eles vão fazer a Costa Amalfitana, não chegaram lá ainda, e vão também dormir uma noite, passar um dia, né? Uma noite em Capri, e eu falei para eles, gente, vocês vão amar Capri, porque Capri cheira limão siciliano. A ilha, ela é perfumada. Então, assim, quando eu penso em Capri, eu falo... A primeira coisa que me vem não é nem o mar, é o cheiro, sabe? Então, são algumas coisas que é só você estando ali que você consegue entender exatamente. Claro que você consegue imaginar. Você deve estar imaginando aí, né? O que é andar numa rua cheirando limão siciliano. Mas é cheiroso demais. Mas quando você está lá, assim... E daí, agora, quando eu estou falando com você, assim, já meu coração já dá aquele apertinho assim, de saudade. Fala assim, ai, quando é que eu vou poder voltar? É bem isso, bem isso. E aí, o que acontece? Quando você começa a viajar bastante, que você começa a passar alguns perrengues, você vai começando a aprender que tem algumas coisas que compensa você fazer, outras que você não compensa tanto, e a partir disso você começa a elaborar alguns métodos que você vai testando e descobrindo que vai dar certo. E aí, o intuito do nosso Pode Viajar é dizer para você que você também pode viajar. Vem com a gente, que a gente vai te ensinar tudo que a gente aprendeu nesse tempo viajando, né, Carla? Com certeza. E tem coisas que são simples e que as pessoas não sabem. Inclusive, a gente viaja porque nós temos conhecimento disso, né, Bárbara? E tem coisas que precisa de criatividade. Então, tem coisas simples que você procura na internet, se você tiver tempo, disposição e saber buscar, saber os buscadores certos, você acha. Mas tem coisas que você precisa de criatividade. Então, a gente vai compartilhar aqui com você no nosso Pode Viajar, como disse a Bárbara, aperta o cinto. E vem com a gente. E vem com a gente. Porque nós vamos ensinar, compartilhar, né? Não é bem ensinar, mas a gente vai compartilhar com você algumas ideias para você começar a viajar também. E também poder viver essa mesma sensação de estar de frente com aqueles lugares que você sonhou em estar, ou até já tinha visto, mas nunca imaginou que você poderia estar naquele lugar. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, que eu falei assim, gente... Deixa eu contar uma coisa, que quando... A minha primeira viagem para a Europa, foi uma viagem de 23 dias, a gente gastou R$3.000. Tudo bem, isso foi em 2010... Mas foi uma viagem super barata que nós fizemos. E eu fui sem cartão de crédito, Babi. Eu não tinha cartão de crédito na época ainda, só tinha o dinheiro que eu tinha levado. É esse tipo de coisa. Aquela história, né? A pessoa vê o close, mas ela não vê o corre. Exato. Tá foi um negócio assim, eu fiquei vários dias sem comer carne, porque comer carne na Europa é extremamente caro. Assim, naquela época, para mim, não dava, né? Mas, Quer coisa mais chique que ser vegetariano na Europa? Me respeita, gente, pelo amor de Deus. Boa.
Mas um chocolatinho com vinho não faltava. Ai, prioridades, né? Prioridades. Né, gente? Prioridades. Mas a sensação que eu tive quando eu vi a Mona Lisa, porque muita gente fala assim, é decepcionante, porque ela é pequena, porque não sei o quê, porque tem essa conversa com relação à Mona Lisa. Mas, pra mim, eu chorei. Ó, tenho vontade de chorar agora. Porque eu falei assim, gente, meu pai estudou até a 4ª série, a minha mãe estudou até a 8ª série. Aí eu, aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho... Porque é realmente muito emocionante. Eu falei, gente, eu tô aqui, eu não acredito. Então, ó, tá não, vendo? Mas porque toca a alma, sabe? Exatamente. Toca a alma da gente. É o que a gente estava até falando sobre isso, que a gente decidiu fazer o Pode Viajar porque a gente ama mesmo, eu tô toda arrepiada aqui, ó. Olha isso aqui. A gente ama de verdade essa oportunidade de conhecer o mundo é tão grande, a nossa passagem aqui é tão curtinha. E a gente ama muito, quer aproveitar tudo. E aí, e a gente sabe que tem muita gente que compartilha desse sentimento com a gente, certeza. Né? Então a gente falou assim, vamos juntar todos os amantes, os faladores de viagem e vamos fazer um podcast. E assim, quem gosta de viajar até ouve os podcasts viajando, que eu, por exemplo, sou uma que adoro pegar a estrada e ficar ouvindo um bom podcast de assuntos que eu gosto de ouvir. E aí você que gosta de viagens, que quer aprender, ou que quer, ainda não começou, né, as suas viagens assim, então, né, dos sonhos, mas que já tem isso como um objetivo de vida, né, um objetivo de vida, eu quero, tá aí, né, você pode acompanhar aqui as nossas séries. Exatamente. A gente pensou no formato seguinte, a gente vai compartilhar com vocês, porque esse podcast não é de nós, não é nosso, né, Carla? É nosso. Então a gente vai querer saber também para onde você gostou de ir, a gente vai querer dicas, né, Carla? Com certeza, se vocês tiverem dúvidas de algum destino específico, vocês mandam esse tema, e aí se a gente puder, a gente compartilha tudo que a gente sabe. Mas assim, quando a gente pensa em viajar, quando você pensa em viajar, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Data? Passagem? Passagem, que é? Né? Passagem, né? Acho que passagem. Na verdade, são as datas, passagem aérea e para onde você vai, né? Para onde você vai. E essa questão do para onde você vai, eu acredito que isso seja a mesma situação da Babi, né, Babi? Eu não tenho um destino que eu quero pra conhecer. mim também não importa muito. Não tem. E assim, por quê? Porque eu quero conhecer o mundo inteiro. Então, para mim, a ordem não é uma prioridade. Para mim, a prioridade é viajar, o ato de viajar. Então, eu aproveito oportunidades. E, inclusive, o nosso encontro veio justamente por conta desse perfil, dessa característica nossa de buscar oportunidades de viagens. Esses tempos atrás, eu estava conversando com uma colega e ela tem um sonho de ir conhecer a Disney. E ela é dona de escola, enfim, tá, né? E ela quer conhecer lá das princesas, enfim. E daí eu falei assim, mas por que você... Daí ela falou assim, mas eu ainda não tenho dinheiro para ir para lá. Eu falei, então você tem que começar por outros destinos, vai aproveitando uma oportunidade aqui, que quando você está dentro do bolo da viagem, as coisas vão aparecendo. Elas simplesmente aparecem, porque você já começa a pesquisar, e aí você já sabe os caminhos. E saber os caminhos é ouro para quem quer começar a viajar. Se você, já vou dando a dica já aqui de cara, porque se você pensa em viajar e você está esperando que a viagem chegue na sua porta, esquece. E se você pensa em viajar com tanta intensidade, né, com tanta frequência, e você vai fazer isso somente com aquelas agências, aqueles pacotes fechados, também já vou te dizer que você vai precisar de ter um ticket muito alto. Vai né? ter que ter dinheiro. Vai ter que ter muito dinheiro. E quem é como a gente, que gosta de viajar, mas não tem muito dinheiro, precisa saber os caminhos para viajar de uma maneira econômica, agradável, sem perrengue, tá? Isso aí. Sem perrengue, a gente não gosta de perrengue, apesar de que viajar, às vezes, tem alguns perrenguinhos. Mas aí é perrengue chique, tá tudo bem, chique. tá tudo bem. Essa história eu vou contar num outro dia do meu perrengue do mês passado, né? Que se não fosse a Carla me ajudar... Não, mas essa fica para um próximo episódio. Babi, passagem é com você, né, Babi? Pois é. Então, assim... quando a gente fala em passagens aéreas, você tem uma lista anual de destinos, certo? Então, o que é o lema de uma boa viagem? Organização, organização e organização. O lema das passagens baratas:
Datas flexíveis, datas flexíveis, datas flexíveis. Então, a gente sabe que a realidade das pessoas, de todas as pessoas, de repente, não é poder sair quando o buscador resolve te liberar as suas viagens, certo? Então, para algumas pessoas, aquelas passagens que elas aparecem com data para ida, data para volta, ou para você remarcar ela durante o ano, algumas pessoas não conseguem se programar em cima da hora. Então, para essas pessoas, de repente, essas passagens não sejam o melhor caminho, certo? Então, assim, o que acontece? Quando você vai fazer compra de passagem aérea, são muitos fatores que eles têm que ser levados em consideração. Coisas como horário de busca, você não buscar apenas em um lugar, você tem que costumar buscar em vários lugares, então vários sites, desde o Google até a Decolar.com, por exemplo, que futuramente eu gostaria que nos patrocinasse. Pode patrocinar, nesse canal. a gente aceita. A gente faz um resumo do atendimento bem certinho. Isso aí. E existem algumas técnicas de combinação de destinos, então, de repente, você vai conseguir conhecer 2 lugares e pagar um só. São vários segredinhos que as pessoas podem ter, mas que é difícil compartilhar, né? Elas não compartilham com a gente, pessoal. Inclusive, essa questão de conhecer 2 destinos só com uma passagem foi o que fez com que eu fosse 12 vezes a Paris. Eu até falei isso para a Babi. A Babi fez assim. Tá vendo essa lágrima escorrendo aqui, ó? Sem inveja. Porque, como eu falei, você precisa ter criatividade e ter conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, já é um grande caminho. E a criatividade é você pensar um pouco fora daquilo que a maioria pensaria. A maioria pensaria, vou fazer uma conexão em Paris e vou seguir a minha viagem. Mas por que não pedir, né, uma paradinha ali um pouco mais estendida? Algumas empresas cobram alguma coisa a mais, pouca coisa a mais, ou algumas empresas nem cobram para você estender a sua passagem, né, a sua estadia, seu período na cidade por 3, 4 dias. Inclusive, tem algumas companhias do Oriente Médio, Babi, que estão fazendo uma promoção que dói meu coração, gente, que eu não tenho mais data para viajar. E eles estão fazendo uma promoção assim linda, que se você ficar lá por 4 dias, você fica em hotel 4 estrelas por $28. E aí, gente, você está entendendo? Então, é isso que é interessante ter, né, o acesso ao conhecimento e a criatividade. Por que não? Né? Por que não Exatamente. fazer essa paradinha no hub da companhia aérea? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala no hub, o aeroporto, tipo assim, é o país de onde vem aquela companhia aérea, né? Isso, tipo Air France, Paris. Paris. Exatamente. Né? A Capital. Suíça é de Zurique. Aí você pega a TAP. A TAP é uma que a gente conhece, porque faz bastante voo aqui no Brasil. A TAP para em Lisboa. Então, por exemplo, você procurou lá na internet, eu quero viajar para Londres. E aí aparece lá no seu buscador que você vai pela TAP. Se você utilizar aquelas datas certinhas, dias da semana, e você jogar essas datas, dando um espaçamentozinho ali, eu fiz esse teste essa semana, porque eu fui ensinar uma colega minha a fazer esse teste. Você sabia que deu mais barato? Sério? Foi. Aí, gente, eu falei pra ela, olha, eu vou pesquisar um destino aleatório aqui pra gente ver. Aí eu pesquisei São Paulo, Grécia, que é um destino caro, né? Um destino caro, mas é um destino aleatório. Aí, a hora que eu pesquisei, saiu pra mim a viagem pela Suíça. A Suíça, o polo dela fica em Zurique, certo? Então, eu vi lá, eu chegaria na quarta, eu iria na quinta, então eu sei o quê? Que na quinta-feira tem voos da Suíça pra Grécia. O que eu fiz? Eu pesquisei São Paulo, Zurique. E aí, daí eu pesquisei, eu coloquei lá múltiplos destinos. Sim, tem que colocar múltiplos destinos para isso. Aí depois eu coloquei Zurique, Santorini, na Grécia. E aí a passagem, lógico, não utilizei nada de técnica, nada, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que a passagem, a primeira, Grécia direto, tenha custado R$10.000, a segunda custou R$9.000. E R$1.000, a gente já dá para fazer muitas refeições, isso né? em 2 destinos. Sim, e antes conhecer, seria exatamente. Entende? Então, essas técnicazinhas, elas são muito importantes. Outra coisa, quando você vai comprar passagem, que você tem que pensar. Qual é a época do ano em que aquele lugar é mais visitado? Porque vocês conhecem a lei da oferta e da procura.
Se tem muitas pessoas procurando aquele destino naquela época, o que vai acontecer? Vai aumentar o valor. O valor vai lá para cima. Mas sabe, Babi, que eu prefiro viajar quando não é o período cheio. Por alguns motivos, né? Além da passagem, que você encontra sempre bem mais caro se for no período cheio. Os hotéis são mais caros, as atrações ficam todas lotadas, você tem dificuldade de acessar os lugares. Então, eu sempre gosto, claro, exceto tem alguns lugares que você precisa ir num período específico, afinal de contas, né? A atração é naquele específico. Por exemplo, Bariloche. A Bariloche é maravilhosa durante a primavera, que tem várias coisas para você fazer. Mas se você for lá para ver neve... Se o sonho é ver neve, aí precisa ser julho, agosto, né? Comecinho de setembro. Porque é ali que vai tá esse período. Então, quando você começar a pensar na sua viagem, então o que nós vamos pensar primeiro? Qual é o período que eu vou escolher? Então, eu vou começar a procurar passagens deste período que eu vou pensar, certo? Ou vou apenas excluir um período. Então, por exemplo, datas de final de ano são muito caras. Julho também geralmente é muito caro. Julho é sempre 3 vezes mais caro. Por causa que aqui no Brasil tem as férias escolares, mas em vários lugares do mundo é onde termina e começa o ano letivo. Exato, porque é né? o verão deles, né? É o verão deles. São as férias de verão. É que as nossas férias combinam com o Natal, o Ano Novo, né? Mas no hemisfério norte, o verão é em junho, julho, agosto. Então, esses meses sempre são meses bem cheios, mais caros. Inclusive, particularmente, alguns destinos chega até a ser um pouco desagradável pela quantidade de gente, até pelo calor mesmo. Eu a primeira vez que eu fui para a Itália, fui para Roma, eu fui em julho. Eu quase morri de calor, a gente fez quase 50 graus, sabe? Então, eu falo, muito melhor ir num período bem mais tranquilo. Isso que a Babi falou sobre o período, isso é uma coisa muito significativa de você, antes de você comprar passagem, você tem que ver. Por quê? Por exemplo, Tailândia. Tailândia tem um período das monções. Então, se você quer ir para a Tailândia, lá, né, naquelas praias maravilhosas e tudo mais, você não pode, de maneira alguma, ir no período das monções, porque vai estar chovendo, vai estar frio, vai estar ruim, é difícil de acessar. Então, se você quer ir num período agradável, tem que ir lá em dezembro, janeiro, fevereiro, que são os meses que não chove. E aí aquela água fica cristalina, fica lindo, maravilhoso. Mas quero ir para Dubai. Então, Dubai também você vai ter que ir nesse período, porque nos meses de junho, julho e agosto também faz 50 graus, né? Pois é. E aí, por exemplo, tem algumas coisas também que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, quando você fala de Caribe. O Caribe, você vai ter um período do ano que é comum ter furacão, né? Chove muito. Então, o período que a escolha do período, ela é muito importante. Então, para quem gosta e precisa, por causa do trabalho, por causa de N fatores, se planejar para uma viagem, então, vamos lá, vamos pensar no período, certo? Carla, quanto tempo você acha, mais ou menos, antes da viagem, que você tem que começar a planejar? O que você acha? Então, depende. Mas, normalmente, 6 meses antes, até uns 6 meses antes, você pode buscar as passagens aéreas. Mas, como a gente estava conversando aqui, hoje tem muitas opções de passagens baratas que você compra com 2 anos de antecedência. Eu sou a louca da passagem de 2 anos. Eu tenho viagem marcada até 2026. Eu só tenho até 2025. E aí, mas eu gosto desse modelo, porque dá tempo de eu pagar minha passagem e depois, né, eu pago ali naqueles meses ali, faço meus boletos, né, porque eu adoro um boletinho de viagem, e daí depois eu começo a pagar os hotéis. Mas quem não pode viajar no modelo flexível, então assim, quem pode ter flexibilidade, eu acho que a melhor opção é planejar com essas passagens flexíveis com datas para daqui 2 anos. Exatamente. Que é o que eles vendem. Nossa, né? o que você vai pagar, gente, você vai pagar, sério, você vai pagar coisa de 20% do valor cheio da passagem. Então, assim, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Ida e volta, vamos dar o exemplo aqui? Vamos. Ida e volta para Roma, final do ano que vem. Eu tô jogando assim no ar, aleatório. E de volta a Roma ano que vem, R$860. Exatamente. Ida e volta. Lógico, saindo de São Paulo, né? A gente tá aqui em Cascavel.
mas saindo de São Paulo. Às vezes é até mais caro sair de Cascavel do que, a viagem internacional. Exatamente, Então, assim, é mais com 2 anos de antecedência. Que eu acho maravilhoso. Eu acho. Inclusive, até para dar uma dica para você que está vendo aqui, tá ouvindo a gente. Mas como é esse flexível? A gente vai explicar um dia, a gente vai fazer, né? Explicar bem certinho isso. Mas, assim, essa flexibilidade é de 24 horas. Então, se você consegue marcar suas férias dentro de um espaço de 15 dias, você vai e marca a sua viagem para 10 dias, uma duração de 10 dias. Você consegue fazer a sua viagem durante o seu mês de férias tranquilamente. Você só não sabe exatamente a data, né? Tipo assim, se vai ser no dia 10, no dia 9 ou no dia 11. Mas vai ser naquele miolinho ali de datas. Dias ali. Então, você já consegue se programar. Então, assim, quem tem flexibilidade, eu acho que a melhor opção hoje de viagem a longo prazo. Aposta nesse longo prazo. Agora, muito tempo antes também, às vezes não é interessante, tá? Por quê? Porque você vai jogar uma data específica e se você não tiver sorte daquele dia, aquele destino estiver em promoção, você vai pagar um valor alto. Então, o melhor é você acompanhar as passagens, né? Porque existem vários aplicativos, enfim, que mostram promoções e você saber, você ter na sua mente, tal mês eu quero viajar e começa a acompanhar o que tem de promoção aparecendo para aquele mês que você sonha em viajar, que você pode, enfim, viajar. Então, e aí isso pode ser, normalmente começa a aparecer uns 6 meses antes da viagem, no máximo 1 ano antes. Até porque 1 ano antes, mais do que 1 ano antes, quando nem você vende, né? não vende. Nem vende passagem. Eles não vendem. Então, assim, nos 6 meses antes já, por exemplo, eu quero fazer minha viagem de final de ano. Lá em junho, julho, já é um período para você pensar sobre isso. Numa viagem internacional. Porque eu não sei se isso acontece na sua família, mas na minha acontece. Vou compartilhar esse caso de família aqui, Vai assim, vai chegando assim, final de novembro, começa a dar aquele calor, sabe? Aí você começa a ver todo mundo assim, eu vou pra praia, eu vou não sei aonde. O alvoroço na família começa. Vamos viajar? Gente, daí não dá. É impossível. Não dá. Nós não vivemos no mesmo mundo. Mas ano passado a gente marcou uma viagem. Gente, olha só, a gente organizou uma viagem. Eu organizei uma viagem para nossa família. Foram 16 pessoas que Só Jesus na sua causa. Na minha causa. Nós fomos para Gramado. Mas sabe quando que nós alugamos a casa? 6 de janeiro. Para ir no dia 20 de dezembro. Entendeu? E aí nós ficamos a gente ficou 15 dias viajando ao total. Então, assim, pagamos super barato, organizamos tudo do começo ao fim da viagem, onde ia comer, onde não sei o quê, porque numa viagem desse tamanho, com tanta gente, precisa estar tudo muito bem organizado. Vocês compraram, né? em janeiro daquele ano e viajaram em dezembro daquele ano. Então, um espaço de 1 ano. Um ano, a gente reservou a casa, porque daí a gente já conseguiu, porque a gente precisava de uma casa bem grande. Então, não dá para chegar lá em novembro e querer uma casa barata, que caiba todo mundo, ou todo mundo próximo, né? Enfim, então, o planejamento da viagem é essencial. Mas a minha filosofia de viagens eu vou para onde tiver promoção. Tá? Então, assim, eu nunca tive... Inclusive, eu já visitei países que eu pensei que eu viajaria bem mais para frente, e tem países que eu pensei que seriam um dos meus primeiros da vida e que vão acontecer ainda. Por exemplo, eu sou historiadora. Quando eu comecei a minha faculdade de História, adivinha qual que era o meu destino do sonho? Egito. Era lógico. Eu comecei a fazer História porque eu adorava Egito. E eu não conheço o Egito, eu vou fazer essa viagem agora em novembro. E eu fui para lugares que eu pensei, isso aqui eu vou conhecer para o final da minha vida. Paris 12 vezes. Vou só lembrar dessa informação. Paris 12 vezes. 1 e 2, 12. É muito maravilhoso, né, gente? Eu confesso, sabe? E cada vez que eu vou para lá, para mim parece que é a primeira vez que eu estou indo, porque é sempre uma sensação muito agradável. Exceto ver a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, eu tenho inveja, gente, de quem vai pela primeira vez, porque a sensação de você chegar perto dela e ela começa a crescer. Você vai chegando, você vai andando assim, né? Porque Paris é bem plana. Você vai chegando, quando você vê assim, ela... assim, né, la dame, como eles chamam, né? Aí, quando você já vai na segunda vez, você já não tem mais essa sensação. Mas, enfim, eu já começo em devaneio, sabia? Eu já tô aqui, tá vendo? Já tô derrubando as coisas aqui. Eu vou contar pra vocês que quando eu e a Carla, a gente começou a conversar sobre viagem, eu fui pedir uma assessoria para ela me ajudar a montar uma viagem para Las Vegas, que eu e o Pablo estávamos indo. E aí, a gente sentou numa cafeteria e começamos a conversar. Gente, sério.
eu e a Carla, a gente tinha que se interromper para falar. Porque a gente queria falar muito, contar. E foi aí que a gente pensou, não, a gente precisa de um momento nosso para conseguir falar sobre isso. Sério. E assim, agora eu vou contar um pouquinho sobre nós duas. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu e a Carla, pasmem, 2 enfermeiras. Ai, inclusive, olha só. A gente tá de branco. E não foi combinado, não foi combinado. Então, assim, eu sou enfermeira, a Carla é enfermeira, eu não trabalho mais na área. E aí, o que aconteceu? Eu, depois que saí da enfermagem, hoje eu faço arquitetura. E a Carla... Eu sou professora. Vamos lá? Vamos lá. Eu sou enfermeira, sou professora de história, de geografia, de atualidades. Foi professora do meu irmão, ele ama, fala muito bem dela como prof. Ele era um ótimo aluno também, né? Ele era CDF lá em casa. Eu não. Então, assim, nós não temos como profissão, né, raiz, né, a base, a questão da viagem. Não, isso é Tá entendendo o que é amor? Tá entendendo o que é amor? Uhum. Isso significa amor. Não que a gente não ame, que a gente faça fora disso, né? Sim. E inclusive, viajar me ajuda muito nas aulas, sabia, Babi? Então, sabe por que eu me lembrei disso agora? Por causa que a hora que você estava falando da torre. E hoje, por exemplo, quando eu na faculdade de arquitetura, você estuda muito história da arte, história da arquitetura e tudo mais. E assim, hoje, quando eu vejo alguns monumentos históricos ou não, né? Hoje eu vejo com outros olhos. Claro. Eu acho que a arquitetura, o estudo disso, ela abriu muito a minha cabeça, sabe? Então, quando você fala que uma pessoa, quando ela sobe na torre pela primeira vez, ela tem aquela emoção, de repente, se eu fosse a Bárbara de 10 anos atrás, eu não entenderia o quão grande aquilo era. Então, o quão magnífico é aquilo, sabe? Então, eu acho que a nossa história a construção das pessoas que nós somos contribuiu muito para esse amor que a gente tem por conhecer pessoalmente as coisas do mundo. Até assim, quando eu monto os roteiros, como eu sou historiadora, quando eu estou pensando num destino de viagem, gente, todos os meus destinos de viagem sempre têm história. Eu sempre conto a história e se eu puder direcionar a pessoa para visitar os monumentos históricos, eu vou fazer isso. É a coisa mais fofa do mundo, sério. Um dia eu vou ler o roteiro dela aqui para vocês verem. É muito fofinho. Porque realmente é uma coisa assim que eu fico assim encantada e eu sei que nem todo mundo, tem pessoas até que gostam de história, mas quando estava no ensino médio não via muito interesse nisso, ou não tinha um professor que não gostava muito, então não aprendeu história. Não é que não goste de história, porque eu falo, não tem como não gostar de história, mas assim, às vezes não aprendeu aquilo e daí quando você não aprende, você não tem interesse. Mas, quando você está viajando e você sabe o que são as coisas, você sabe o que você está vendo ali, isso fica muito... A experiência é outra, tá? Quando você passa por um lugar e não sabe o que é aquilo, é uma coisa. Agora, quando você pensa assim, gente, a Joana d'Arc... Ela já esteve aqui, ela morreu aqui. Napoleão Bonaparte jantou neste restaurante. Gente, ele deixou um dia o chapéu como pagamento de uma dívida que ele não tinha como pagar. Quando você entra num lugar e você tem essa informação, você fica... É outro valor. Gente, eu tô arrepiada de novo. Ai... Mas realmente. E é muito engraçado isso, né? Meu Deus. Mas sabe que esse restaurante que a Babi está falando, quando eu passei por ele, eu falei, nossa, quantos quadros, assim, eles têm uma galeriazinha assim externa que você anda isso na rua. Isso é em Paris. 12 vezes, só relembrando aqui. Eu falei assim, nossa, quanto quadro de gente importante aqui, né? Falei, por que será? Aí eu dei uma volta, daí eu olhei, eles têm uma plaquinha de monumento, assim, no negócio, que o restaurante, gente, ele é de 1686. Ele funciona como um café desde 1686. Então, Napoleão Bonaparte e um monte de gente da Revolução Francesa tomava café lá. Aí eu falei, Babi, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. E, assim, são algumas coisas que... pensa, a infinidade de restaurantes que você tem para ir em Paris. Muitos. Mas esse tipo de experiência é para quem
sabe? E que dá valor a esse tipo de informação e esse tipo de experiência. Que eu acho que é que sempre experiência. E que eu acho que é o que a viagem traz muito para nossa vida, né? Então, assim, a gente falando de Europa e tudo mais, mas mesmo quando você fala aqui no Brasil, por exemplo, você vai para Porto Seguro, tem a primeira cruz da primeira igreja, da primeira missa que foi rezada quando os portugueses chegaram no Brasil. Sim. Tem as primeiras construções que você vai lá, você vê as casinhas, a igreja que só podia ser frequentada pelos escravos, a igreja que os donos da fazenda e de tudo mais frequentavam. Então, é você ver a história que você ouve. Sabe que no período em que eu dava aula para ensino médio, os meus alunos do terceirão, ao invés de fazer festa, eu ficava, gente, no ensino médio, assim, ó, na cabeça deles, falei assim, gente, não façam festas, vamos viajar. E daí, e eu consegui fazer isso com algumas turmas. Inclusive, as 4 últimas turmas, quando eu parei de dar aula para ensino médio, eu levei eles para o Rio de Janeiro, um mês antes do Enem. E isso foi muito sucesso, gente, porque a prova do Enem basicamente história do Brasil. E a história do Brasil acontece quase inteira no Rio de Janeiro, tá? O Nordeste é extremamente importante, mas assim, o que o Enem cobra tem muito de Rio de Janeiro. Muito. Então, o que eu fazia? Eu montava, olha só, tá? Ó, você que não foi meu aluno, perdeu a oportunidade. A gente fazia o roteiro de Brasil Colônia, Brasil Imperial, Brasil República Velha e o Brasil de República Nova. Então, assim, eles tinham 4 dias intensos de aula de história, super divertido, tá? Não vai pensando que eles tinham que ficar lá. Não, é porque ela é legal, é sério, ela é legal. Mas ela não é chata, ela é legal. Super divertido, leve. E, assim, tem muita gente que tem memória fotográfica. Então, muitos dos meus alunos foram super bem na prova, simplesmente porque fizeram uma viagem um mês antes, tá? E tiveram a aula de história in loco. Tá? Então, assim, eu estou falando isso, por quê? Porque quando você viaja, mesmo que você tenha, tá, um déficit, por exemplo, de conhecimento de mundo, de história, de geografia, de artes, enfim, você aprende muito mais rapidamente quando você está lá. Apesar de eu ter feito história, eu não tive história da arte. E, então, assim, quando eu vou viajar, eu sempre tenho que ficar estudando, que nem uma louca, né, para eu tentar entender o que eu vou encontrar. Só que depois que eu estou lá, eu falo assim, tranquilo, entendi. É muito mais fácil do que se você está ali no livro. Então, assim, de novo, é mais uma expansão. Né? É muito. É a sua mente abrindo, né? Você começar... É aquilo que a gente falou no começo. Largar o peso da mala e carregar o peso... O peso não, né? A bagagem na alma. A bagagem na alma, exatamente. Gente, cheio de história. E aí, falando nisso, eu me lembrei de uma questão que eu gostaria de saber. Na sua opinião, você gosta de viajar com guia? Guia turístico? O que você me diz a respeito de guia turístico? Depende. Alguns lugares precisam. Por exemplo, quando eu fui para a Tailândia, a Tailândia é um país muito parecido com o Brasil, em termos de organização, ou seja, desorganização. É um país mais pobre, então, assim, não tem aquele fluxo, sabe, de ter um áudio-guia em português, em espanhol, em inglês, não tem. Então, eu contratei uma guia, e a cultura é muito diferente da nossa, porque uma coisa é você ir para algum país, para os Estados Unidos, ou aqui para a América Latina, enfim, né? E você ter um pouco de conhecimento, a gente tem uma vivência, né, nesses lugares. Mas Ásia, a gente quase não estudou nada de Ásia na vida. A cultura é muito diferente, né? Muito diferente. Eu falei, cara, eu não sei nada, eu não sei nada, eu preciso que alguém me explique, né? E aí eu peguei uma guia para fazer alguns passeios em Bangkok e foi essencial. E eu, inclusive, agora, quando eu fui para Roma a primeira vez, eu não peguei guia. Né? Eu falei assim, não, eu vou, porque eu conheço. Tal, não, deixa comigo. Deixa comigo. Mas vou agora, novamente, em agosto, e já estabeleci lá em casa. Eu falei, olha, a gente vai economizar em algumas coisas, mas eu quero fazer Coliseu, Fórum Romano e os museus do Vaticano e Capela Sistina com guia. Eu quero saber por que a cor azul é daquele azul e não é outro azul. Porque isso são coisas que você não sabe. Isso são coisas que você não sabe. É alguém específico. Quando a gente fala da arquitetura, quando você fala na arquitetura contemporânea, que é o que a gente vive hoje,
Muitas vezes você vê uma casinha quadradinha, você vê uma casa que o telhado não é aparente, você vê bastante vidro, você vê bastante ferro. Hoje a gente tem muita mistura. Hoje muitos projetos eles são assim, por exemplo, eu vou colocar isso aqui porque ficou bonito. Ele não tem todo um símbolo, um significado muito diferente de construções clássicas, construções que foram feitas no ano de 1500, no ano de 1100, no ano de 900. Lá tudo era muito cheio de simbolismo. Coisas que nós, réis mortais, muitas vezes não sabemos. Sim, né? Não tem como, então, só que quando a gente fala de passeio guiado, eu acho que às vezes a gente fica muito preso a um roteiro que não é muito a nossa cara. Sim. Então, assim, você vai fazer um passeio guiado ou você vai contratar um guia particular específico para aquilo que você quer. Para levar você. Se você for num grupo, tem gente que gosta. Tem gente que vai pela alegria do grupo. Vai pelo grupo, na verdade. Exatamente, vai pelo grupo. E aí tá tudo bem. O que não é o meu caso. Eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer. Na hora que eu quero fazer, no ritmo que eu quero fazer, Exatamente. então eu também não gosto. E você quer ficar me combinando horário? Ai, meu Deus, aí já passa de ser lazer e passa a ser trabalho. Na verdade, assim, aquelas viagens todas inteiras, guiadas, com um grupo que para mim também não serve. Já passei por experiências próximas, né? Que uma vez eu ganhei uma viagem, e daí essa viagem era num grupo, e eu falei, eu nunca mais vou fazer, porque eu gosto do meu ritmo. E às vezes, assim, por exemplo, eu estava lá, foi uma viagem aqui, eu estava lá no Museu do Ipiranga, eu estava encantada com o Museu do Ipiranga, mas as pessoas não estavam nem aí para o Museu do Ipiranga. E eu entendo elas, mas eu queria ficar muito mais tempo lá no Museu do Ipiranga. Exatamente. Então, isso, para mim, atrapalha. Eu, particularmente, gosto de fazer os meus roteiros com o meu ritmo, com os meus interesses, e aí valorizar mais tempo em lugares que talvez para alguma pessoa não seja. E isso é a coisa legal de você ter um roteiro para você, e não um roteiro do grupo, porque você tem experiências de sonho que às vezes não cabe no bolso de outras pessoas, ou que o seu bolso também não é suficiente. Ou o contrário, exatamente, coisas, né, esses tempos atrás, uma amiga minha, eu quero fazer um passeio de balão. O passeio de balão, gente, lindo, muito legal, mas custava 5 mil reais. Eu falei assim, para mim, para o Marcelo, que é o meu marido, eu falei, vão ser 10 mil. 10 mil, não vai dar para fazer esse passeio de balão, eu vou ter que fazer num outro lugar mais barato, mas ali nesse lugar eu não vou poder fazer. Exatamente. Eu falei, eu vou pagar. Então eu falei, então tá bom, tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas entende que quando você pensa na viagem para você, ela acaba... Primeiro que a Babi fala isso, e ela já falou isso para mim, e eu sempre falei isso, que quando você está planejando a sua viagem, você já está viajando. Tá? Você viaja duas vezes, né? Você viaja duas vezes. E quem viaja vive, né? Exatamente. Vive duas vezes, porque você vive a tua vida e mais aquela vida da viagem. Eu e a Carla, quando a gente está planejando uma viagem, a gente começa assim, olha esse restaurante que eu achei. Olha isso. Não. Dá pra sair daqui e dá pra você ir caminhando a pé até ali, Vai ser muito, muito legal. Então, a gente já sabe a geografia da cidade inteira, as ruas. Outra dica que eu acho muito importante é essa. A maioria das pessoas se consegue se orientar melhor quando você conhece a geografia da cidade. Então, quando você pega uma cidade e você dá uma olhada no mapa dela, você consegue se organizar para você conseguir visitar vários lugares, otimizando o seu tempo. Com certeza. É que às vezes também é uma coisa... Minha mãe estava falando isso ontem mesmo. Ela falou, Carla, se não fosse você organizar minha viagem para Buenos Aires, eu teria ficado igual uma barata tonta lá e não ia saber nem para onde ir. Por quê? Porque você tem que entender assim, que todo o deslocamento que você faz custa tempo da sua viagem. E esse tempo custa dinheiro. Né? Exatamente. Então, assim, você tem que pensar que você vai ter que otimizar todo o seu tempo. Quando eu falo otimizar o seu tempo, não é você ficar que um doido, passando, correndo nos lugares e não vivendo os lugares. Não. Mas é você saber, olha, hoje eu vou ficar na parte oeste da cidade. Então, o que tem nessa parte? Tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu vou fazer as coisas que tem para fazer ali. Porque se você pensar num roteiro geralzão, o que você vai fazer? Essa cidade tem tal basílica, tem uma praça, tem não sei o quê. E aí você fica
pulando os lugares e isso vai gastar seu tempo e você não vai conhecer tantas coisas. E é um dos segredos, inclusive, para você explorar o máximo que você pode do lugar do destino, é justamente você ter tudo organizado geograficamente, né, Babi? Exatamente. A primeira viagem internacional que eu fiz, a minha primeira viagem foi para Buenos Aires. É o destino, eu acho que é o melhor destino para o brasileiro começar. Exatamente. Porque ele tem muito cara, assim, de todas as etapas. A Europa da América, né? E você tem que passar por todas as etapas de uma viagem internacional. De uma viagem internacional. Exatamente. Então, assim, Buenos Aires é uma cidade muito legal e tal. Só que é aquilo que eu falei. A Bárbara que foi para aquela viagem foi há 10 anos, entendeu? E hoje eu vou fazer de novo uma viagem para Buenos Aires. E na época a gente não planejou, a gente não fez esse planejamento. A gente só foi. A gente foi. Era um feriado de 1º de maio, eu trabalhava. A gente saiu, o feriado, se eu não me engano, caía na sexta-feira. A gente saiu na quarta, que eu peguei um dia de folga, e a gente foi. Ficamos 4 dias e fizemos, assim, aqueles passeios que são básicos. A gente foi naquele zoológico, que eu não gosto, não recomendo, tá? Não recomendo o zoológico pra ninguém. E a gente fez o zoológico, fez um tango, caminhou, tomei 30 cafés, porque eu amo tomar café. Lá é o que tem, né? É o que tem cafeteria. Tipo, uma mais linda que a outra. Se tiver 10, eu quero tomar 10. Sim. Entendeu? E basicamente isso. A gente deu uma caminhada. Pra você ter uma ideia, eu não conheci nem o Caminito. Ô, louco! Entendeu? Então, assim... Vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar. Então, essa a questão que eu gostaria de abordar com as pessoas. O quanto você planejar, você organizar esse roteiro, vai fazer com que você aproveite o lugar que você tá. Porque assim, gente, uma coisa nunca é famosa à toa. Verdade. Entendeu? Uma coisa nunca é famosa à toa. Ela é famosa ou ela é muito boa ou ela é muito ruim. Ela nunca é morna. Entendeu? Então, quando esse destino ele tem coisas muito boas, muito, muito famosas, você não pode perder. Você tem que dar um jeito de passar lá. Mas, dependendo, se couber no seu bolso, no seu tempo, você consegue otimizar essa viagem da melhor forma possível. E o que a Babi está falando é uma coisa bem importante, já que a gente está falando de Buenos Aires, já vamos juntar aqui, já vamos falar. Buenos Aires é uma cidade que você consegue fazer muita coisa gratuita. Tudo, praticamente, exceto comer. Até que esses tempos atrás teve até uma promoção que você não pagava nem para comer. Você ganhava $100, alguma coisa assim. Mas tem muitas coisas em Buenos Aires que são legais em dias específicos. Então, por exemplo, digamos que você foi a Buenos Aires e você foi sem roteiro. Tipo, foi lá, só fez que nem a Babi, né? Foi a primeira vez e foi. Fui. Tudo bem, foi para Buenos Aires, conheceu, tomou café, foi agradável. Mas... talvez não tenha ido lá no mercado deles, que no sábado, gente, fica maravilhoso, com cervejas e comida típica, enfim, que acontece no sábado. Tem algumas coisas que acontecem no domingo de manhã, tipo a feirinha de San Telmo. Tem que ir, mas é no domingo de manhã. Então, quando você tem um roteiro e você conhece o destino, e aí vem a questão do planejamento também, do roteiro, porque o planejamento é a passagem, é a época, e aí começa a parte de roteirizar. Então, por exemplo, tem museus que fecham em determinados dias, então você tem que planejar que nesse dia não vai ser dia de museu. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer outras coisas, vou conhecer restaurantes, vou conhecer praças, vou conhecer, sei lá, lojas, outlet, né? Tem gente que gosta muito de viajar. Eu, particularmente, não compro em viagem, exceto se eu for para os Estados Unidos, um outlet do fim do mundo. Mas não é a minha característica sair comprando. Mas tem muita gente, eu sei, que gosta de viajar para fazer compras. Exatamente. Né? E, então, assim, tem que ter o destino, o dia... você vai num sábado que o lugar vai estar lotado, você não vai conseguir ver nada? Não, vai num dia que seja mais agradável. Então, a roteirização, de novo, não é você ficar engessado no roteiro, mas que o roteiro te dê uma geografia e os melhores dias para você fazer determinadas coisas. Então, assim, isso é bem, bem importante para poder fazer o máximo de coisas e aproveitar o máximo do tempo. E outra coisa que também é assim, claro que isso sempre vai acontecer, né? Mesmo com o roteiro. Você conversa com alguém, ela fala assim, mas você foi a tal lugar? Daí você fala, não, sério, nem sabia que existia. E daí, assim, tem algumas coisas que não saber que existia, tudo bem, né? Mas tem algumas coisas que você fala, nossa, não conheci, infelizmente, porque não me programei. Então, roteirizar, semana certinha, dias certinhos e o que fazer em cada dia. E
ter sempre um segundo acesso, se caso chover. Um plano B, né? Um plano B é sempre importante. Um plano B, que tem alguns, por exemplo, lá os nossos viajantes que estão nesse momento em Roma. Choveu ontem. Né? Choveu. E aí, o que fazer? Era aí tudo externo. Aí você vai lá no Google e fala assim, o que fazer em Roma com chuva? Quem nunca? Eu falei, gente, olha só, vai ter que conhecer basílicas. Como eles são super católicos, para eles foi maravilhoso. Eles já tinham feito, né, a basílica lá de São Pietro. Quando você vai para Itália, você tem que começar a falar assim, prego, a Basílica de São Pietro. Roma, você já viu Roma, macarrão. Mas não. Mas, vamos lá, né, que a gente tem coisas aqui. Ah, tá, tem uma coisa que a gente pode falar aqui, já que a gente está falando de roteiro, que eu quero compartilhar para você pensar também sobre a questão dos hotéis. Quando você pensa na sua viagem, certamente você pensa, tá, mas e o hotel? Você fala assim, ah, tá bom, a passagem está barata, mas e o hotel? Eu sempre falo, os nossos clientes sempre falam assim, né? Falam, gente, achei uma promoção. Tá, Carla, mas e os hotéis? E os hotéis são assim, eu acho que é muito mais fácil você manejar o hotel do que o aéreo. Então, por isso que o aéreo é sempre, para mim, é sempre o mais importante. É o mais importante. A partir do momento que eu tenho aéreo, aí o resto eu consigo resolver de forma melhor. Exatamente. Então, assim, ó, os passos, vamos lá, vamos recapitular. Vamos recapitular. Né? Recapitular. Primeira coisa, você vai escolher o destino e a época que você vai. Depois nós vamos comprar a passagem, certo? Compramos a passagem, aí o que nós vamos pensar? Qual é o melhor lugar para eu ficar? Sim. Então, a gente vai escolher o quê? O hotel. Aí a gente vai pensar em hotéis. Existem destinos e destinos, certo? Exato. Por exemplo, vamos supor que você está indo para o Nordeste ou para o Caribe, por exemplo. O hotel, ele é a chave do negócio, entendeu? Você ficar num resort que tem piscina, principalmente se você está com criança, é muito necessário. Vai fazer toda a diferença na viagem. A experiência que você tem no destino tem muito a ver com o local que o seu hotel está e o tipo de hotel que você está. Né? Então, vai depender do que você precisa para aquela viagem. Como a Bárbara falou, tá com criança no Nordeste, gente, hotel com piscina, para você ficar lá com ela, né? Até porque, exatamente. Então, detalhes que você tem que se atentar. Por exemplo, lá no Nordeste, em relação aqui aonde a gente mora, amanhece muito cedo e fica à noite muito cedo. Então, como é que você é? Você é uma pessoa noturna? Você é uma pessoa que gosta de acordar cedo e fazer uma atividade? Você é uma pessoa que gosta de passar 10, 12 horas na praia? Porque, assim, tem gente que não consegue. Vai lá pra praia, fica até o sol começar a ficar quente, você quer voltar pro hotel, ficar sentado, descansando, relaxando. O propósito da viagem também é muito importante quando você pensa na questão da hospedagem. Então, por exemplo, se é uma viagem que você vai para turistar, conhecer pontos, passar o dia inteiro caminhando, não faz o menor sentido você comprar um all-inclusive. Não faz nem né? Um pouco. Não faz no menor sentido. Agora, quando você vai, que você tem 1 ou 2 passeios específicos que você vai fazer, mas o objetivo principal é você aproveitar a sua estada no lugar, descansar, ficar com a família. Aí um resort all-inclusive ou não, ou resort, dependendo, já é mais indicado para essa situação. Então, vamos lá. A gente comprou a passagem, a gente definiu aonde a gente vai ficar. Agora, o que a gente vai fazer? O que a gente quer conhecer? O que a gente vai fazer, o que a gente vai conhecer, que são os passeios. E os passeios também são essenciais para a sua viagem ficar perfeita, né? Porque, de novo, você vai para um lugar e aquilo vai trazer uma bagagem de conhecimento, de experiências e tudo mais. Então, dentro dos passeios, a gente tem restaurantes, a gente tem passeios de barco, dependendo de onde você está. A gente estava falando do Nordeste, né? Vai fazer um mergulho com os peixinhos, né? Por exemplo, sei lá, alguns pontos do Nordeste tem golfinho, né? Vai fazer aquele passeio lá com o golfinho. Você é uma pessoa aventureira? Você é uma pessoa trilha, urbana? Vai fazer, Você gosta de shopping?
Gosta de shopping? eu... Você gosta? Não muito. Pois é. A minha família tem a característica de um dos dias a gente vai dar uma volta no shopping, entendeu? Então a gente tem essa característica. Eu tenho uma família que ela é dividida. Metade é urbana, metade é rural. Eu sou rural. eu sou muito rural. Então, o meu pessoal, eles gostam, por exemplo, de praia, amam praia, mas se eu convidar alguém para fazer uma trilha, ninguém quer. Entendeu? Ninguém quer. E todo mundo gosta um dia de comer um McDonald's, um negocinho assim, entendeu? Então, é um grupo muito diferente e que a gente tem que tentar agradar a todo mundo, certo? E também, cada um pode fazer um pouco de coisa individual, não tem problema. Essa é uma regra da viagem em grupo, né? Todo mundo tem que fazer essa viagem. Tem que colocar como aquele lembrete que você tem que mandar todo dia, assim, mandou uma mensagem, vem um lembrete embaixo, assim, né? Se não quiser fazer o passeio, fique tranquilo. E quem vai fazer, não fique bravo porque o outro quis ficar, né? Exatamente. Porque, na verdade, às vezes você até gostaria de fazer, mas aquele dia não está com vontade, está cansado, o outro dia, enfim. Então, a viagem em grupo, em família, quando você vai um número maior, né? Não na família nuclear, né? Tipo, você, o teu filho, o teu marido, enfim, a tua esposa. Mas, quando você estende, aí o negócio precisa ser bem democrático. Exatamente. Mas os passeios também, né? Eles compõem o teu planejamento, como eu falei. Por exemplo, tem alguns lugares que não abrem às segundas-feiras. Então, por exemplo, se você chega na cidade no domingo e já no dia seguinte você quer fazer, não dá. Então, tem que planejar para fazer num dia em que está aberto. Às vezes, tem alguns lugares que ficam até mais tarde, oferecem visitas noturnas, que traz um outro... Agora, né, que eu estou planejando a minha viagem para o Egito, descobri que tem um passeio que faz à noite nas pirâmides. Eu não vou nunca na minha vida. Eu enlouqueci, eu quero. Eu não vou, gente. Você vira um negócio daquele lá, parece um espírito. Você tá doido. Eles são muito antigos, eles são sábios. Não, tá doido, não vou não. De noite não vou não, obrigada. Pra mim hoje é não. Eu fiquei enlouquecida. Eu falei, eu quero. Então, estudar o lugar, né? Hoje em dia, a gente tem YouTube para tudo nesse mundo. Então, as pessoas filmam as viagens deles e você vai acompanhando. Tem gente que fica super empolgada em lugares que eu fico olhando e falo assim, oi? E tem, assim, lugares que eu fico, assim, viajando, sonhando com aquela pessoa, assim, nossa, que legal, quero fazer também. Enfim, então, quando você está pensando no seu planejamento, vale muito a pena você fazer uma busca no YouTube mesmo, tá? E começa a dar uma olhadinha em vídeos, e aqui, inclusive, no nosso, que a gente também tem várias coisas, no nosso YouTube, né? Não aqui no nosso YouTube. Exatamente. Que hoje, na verdade, a gente decidiu fazer uma abordagem geral. Quais são os passos para você planejar a sua viagem? Certo? Então, como é que você vai organizar tudo para que os percalços no meio do caminho possam ser o mais controlados possíveis. Mas no decorrer do tempo, a gente vai pegar destinos específicos e vamos falar exatamente sobre eles. Né? Para o caso de ter alguma dúvida ou ter várias indicações, né? Várias, que aí, sempre, né? Aquelas coisas que são as exclusividades, né? Ou, assim, aquilo que sai um pouco do padrão. Eu falo assim, quando você vai para um lugar, você tem que conhecer o clichê. Óbvio, né? Você tem que conhecer o clichê. Mas é sempre legal você descobrir lugares, e isso você pode fazer, e inclusive compartilhar com a gente vai ficar muito feliz se você fizer isso. Exatamente. Né? E quando a gente descobre também coisas, porque eu e a Bárbara, a gente é muito curiosa, então a gente descobre muitas coisas de outros viajantes e viajando. E além de muito curiosa, né, Carla, eu não sei se você tem esse mesmo perfil que eu, mas eu chego num lugar, eu quero conversar com uma pessoa local. Sempre. E eu quero conversar com uma pessoa local, eu quero saber o que a pessoa local faz, o que ela come, aonde que ela vai. Eu quero saber a rotina dela ali, porque eu quero estar naquele lugar e fazer igual o que os locais fazem. Sim. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque o meu inglês é péssimo e outras línguas eu não falo. Mas com certeza você vai querer aprender, porque eu sempre tive uma resistência com relação ao inglês, sempre. Falei assim, eu não gosto dessa língua, não sei o quê. Aí já falava espanhol, falava francês, mas não falava inglês. Pensa só, né, gente? Não, mas é porque espanhol e francês, ele vai indo, você vai. Agora, o inglês não faz sentido. Então, é isso
mas faz um pouco de sentido isso, mas na prática não rola, porque você vai ter que aprender a língua, né, na sua essência ali. Mas, uma vez, olha só, gente, que situação que eu passei para você entender. De novo, vocês lembram que eu sou historiadora, né? E aí eu estava em Praga, e eu estava num museu, e veio um senhorzinho, e eu estava lendo ali, né, assim, o que estava escrito, enfim. E daí veio um senhorzinho, gente, sério, ele devia ter uns 185 anos, mais ou menos. Mas ele percebeu que eu estava muito curiosa sobre as coisas, porque as pessoas, tem muita gente que passa pelo museu, vai vendo e não lê as coisas. E eu estava realmente lendo, tentando entender. E o senhor, olha, gente, que coisa. O cara, ele passou pela primavera de Praga. E aí, ele começou a me explicar algumas coisas, e eu entendi o que ele estava falando, mas eu não conseguia me comunicar a ponto de aprofundar a conversa. E daí ele falou assim para mim, olha, a gente esperava que os nazistas fizessem o que eles fizeram, mas a gente não esperava que os russos fizessem o que eles fizeram, porque eles eram os nossos amigos, os nossos parceiros. E, assim, claro, uma perspectiva dele, ele estava falando da experiência dele, do que ele viveu, do que ele, né? Mas, e aí, quando ele me falou isso, eu queria fazer várias perguntas para ele, mas eu não tinha o inglês para poder fazer isso, e isso me deixou extremamente chateada, porque eu também gosto de conversar com as pessoas. Aí, quando eu voltei, eu falei assim, Chica, agora eu vou aprender a falar essa língua para que eu possa me comunicar. E é realmente, assim, é preciso falar inglês para você viajar? Não é preciso aprender a falar inglês para você viajar, tá? Hoje tem N ferramentas para você viajar. Você vai no Google Tradutor mostrando o que você quer, se for o caso. Exatamente. Né? Assim, ó, essa é a coisa mais simples. Tem Google Tradutor, mas tem maquininhas, hoje uns aparelhinhos que você fala, ele faz um translate. Nossa, ali bem que rapidinho. tecnológica. E não é um negócio caro. Você pode usar. O próprio celular tem alguns aplicativos que fazem isso. Então, assim, a língua não é um impeditivo. Agora, claro que você vai viver muito mais outras experiências. Então, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, olha só, então o meu inglês era inexistente. E a gente foi para Disney. Pasmem, eu tenho medo de montanha-russa. Eu também. Eu não ando em montanha-russa, eu não ando. Só que o Pablo queria me enganar e ele queria que eu fosse com ele. Uhum. E aí eu comecei a ficar assim, ó, antes de entrar num brinquedo, eu queria perguntar para a pessoa se era uma montanha-russa ou não. E aí eu chegava e dizia, hi. E aí foi indo. E aí até que por fim das contas eu não andei em montanha-russa, né? Não sou obrigada. Não aprendi a falar nada de inglês e voltei para casa assim, ó, arrasada. Me matriculei na aula de inglês. Hoje eu faço inglês ainda, porque realmente, gente, eu tenho muita dificuldade com inglês. E a gente foi para os Estados Unidos no começo desse ano. E como eu gosto muito dessa coisa do conversar com o nativo. Sim, eu vi o seu vídeo, você lá conversando com a garota dos donuts, né? Exatamente. Numa loja de café, não sei. E aí, o que eu falava pro Pablo? Deixa eu ir sozinha, que eu vou falar com a pessoa. Até porque quando tem alguém que fala inglês do seu grupo, você fica tímido. Sim. Isso é de praxe, você sempre fica tímido. E aí eu falei, fica aqui que eu vou lá sozinha pedir a informação. E aí o quê? Eu preciso entender a informação porque eu preciso passar essa informação para as pessoas. Sim. Então, aí eu fui e aí eu comecei. E aí devagarzinho. E eu percebi que eu comecei a melhorar muito. E aí o que aconteceu? Quando a gente desembarcou em Nova York, a gente pensou, ao invés da gente pegar um Uber para a gente fazer as nossas coisas, o que a gente vai fazer? Nós vamos andar de metrô. É óbvio. A gente, como nova-iorquinos que somos, vamos andar. Um cafezinho na mão, um cafezão, né? Que eles andam com os eu comprei um café no Dunkin' Donuts desse tamanho aqui, você abre o negócio, fica soprando para esfriar, porque é quente, que é uma desgraça. Aí eu tô sentada aqui, eis que no nosso... A gente teve que pegar um trem, porque a gente desembarcou em New Jersey. Então, dá quase 1 hora de Manhattan. Sim. E a gente foi de trem, e no nosso trem sentou uma aeromoça americana. Ai, que delícia. Carla, eu queria sentar do lado dela e fazer um tricô. De tantas coisas que eu queria perguntar. E assim, hoje eu já consigo perguntar. E como o Pablo estava do meu lado, e o Pablo fala bem, ele facilitava e me ajudava. Então, a língua, eu acho que é uma coisa que ela não é obrigatória, mas ela te ajuda. E daí vem de novo, né? Se você não sabe a língua, alguns passeios é interessante de novo você fazer em português. E com o guia. Com o guia, porque daí ele vai ter um pouco mais de paciência. Se ele não fala, por exemplo, português, mas é inglês, mas ele é só com você,
talvez ele consiga, né, ter uma atenção maior para poder te explicar. A gente falando ali da Tailândia, por exemplo, quando eu fui para lá, tinha acabado de morrer o rei deles. E rei lá, gente, é sagrado, tipo igual na Idade Média para o Ocidente. E assim, o país pobre, né? E eu assim, meu Deus do céu, mas eu perguntando assim para eles, né? Mas olha só, tem ali tanta coisa e vocês amam tanto. Ele falou assim, ele é o nosso rei, sabe? Tipo assim, ele quase ideia que tipo assim, sua louca, o que você está falando? Mas aí eu comecei a entender quanto que aquilo tem de valor, né, para eles. E aí, de novo, é conversando e perguntando, porque senão não... Tudo bem, eles ficaram 1 ano, gente, 1 ano de luto, o país ficou 1 ano. Falei, gente, se for no Brasil, o pessoal... O pessoal, olha, semana que vem acabou, né? Semana que vem não tem mais nada, não sabe nem mais se é dia ou se é noite. E assim, então, a comunicação é também uma profundidade muito, muito importante. Deixa eu ver aqui. Nós fizemos uma colinha para a gente lembrar o que Sabe por quê? Porque a gente ia seguir o nosso... Se deixar, a gente fica até amanhã cedo aqui. Exatamente. Tá? Até amanhã cedo. Então, a gente já falou da escolha dos destinos. Tá, você já escolheu o seu destino, inclusive? Já pensou quando é que você vai? Fala assim, eu tenho 10, eu tenho 100 destinos na minha lista. Sou eu. Eu tenho uma lista, gente, no meu celular, de lugares que eu quero conhecer. E a gente tem aqui, né? E aqui, check. Ó, check. Aí, nós falamos dos hotéis. Uma coisa do hotel que eu quero falar é o seguinte, tá, gente? Às vezes a gente quer economizar em algumas coisas e daí não vale a pena, tá? Por exemplo, hotel... Às vezes você vai ficar bem longe do lugar que você quer fazer a atração, aí o hotel é mais barato, mas aí você gasta o valor que você gastaria para ficar no centro da cidade em transporte. Que é o nosso último item, né? Da nossa lista de planejamento. Planejamento. Como fazer o transporte, né? Hoje a gente tem uma facilidade gigantesca, que é o Uber, né? Eu acho que o Uber, né? Vamos falar do aplicativo, né? Transporte por aplicativo. Tem alguns destinos que precisa ter um aluguel de carro, tem destinos que não pode ter de maneira alguma aluguel de carro, porque você vai estragar a sua viagem, então o negócio é fazer de metrô, fazer a pé, né? E na necessidade pegar um Uber, né? Exatamente. Mas, então, assim, como a gente falou, tanto da passagem aérea, quando você vai comprar, o hotel que você vai ficar, os passeios que você vai fazer e como você vai roteirizar a sua viagem, o transporte é a mesma coisa. O transporte você tem que pensar se o destino que você vai cabe um determinado transporte. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem pelo Brasil, na qual você quer conhecer todas as capitais do Nordeste. Tem muita gente que tem esse sonho, né? Sim. De subir ali, tipo, eu vou pegar São Paulo e dali eu vou subindo até o Maranhão, né? Eu fiz não tudo isso, mas eu já fiz um pouco disso também, já, assim, de pegar comecei em Maceió e fui até o Ceará, até Fortaleza. Foi sensacional, inclusive. Não, o Brasil o Nordeste em especial, mora no meu coração. Eu primeiro porque, gente, eu gosto de viajar para comer, tá? Eu amo viajar para comer. E a comida nordestina, para mim, é extremamente especial. Eu, toda vez que estou no Nordeste, chego e falo pro Pablo, amor, e se a gente vendesse tudo e viesse morar aqui? Toda vez eu quero me mudar. Eu tenho esse mal com todos os destinos. Sempre quando eu vou, eu falo que eu penso assim, quanto será que é o aluguel por aqui? Será que o meu negócio funcionaria online? Eu quero trabalhar com liberdade geográfica. É isso aí. Com a liberdade, né? Mas, então, assim... Para fazer um roteiro como esse, eu acho que o aluguel de carro é essencial. Dá para fazer de ônibus? Dá. Mas eu acho que a questão do carro vai facilitar. Agora, se você vai fazer um turismo em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, o aluguel do carro não é essencial, na verdade vai te atrapalhar, porque o lugar para você estacionar o carro é caro, né? Nessas cidades é sempre caro, né? O aluguel não, o parking, né? Ai, meu Deus, o estacionamento. Congestionado, aí você não conhece a cidade, né? Às vezes não tem aquela habilidade de dirigir na cidade, vai se estressar mais que aproveitar. Tem alguns lugares que isso não é uma realidade exclusiva do Brasil, né? Isso acontece em todo lugar do mundo, que às vezes você vai pegar o carro, você vai pelo o Google Maps ou, enfim, outro aplicativo, e ele te coloca em lugares que, na verdade, são perigosos. Exato. Né? Então, aí, de repente, você optar por um transporte público ou um transporte por aplicativo, ou mesmo um táxi,
acaba sendo mais seguro, né? Com certeza. Nesse tipo de situação. Agora, lugares que têm um eficiente transporte público, aí, gente, se esbalde no transporte público. Por exemplo, Londres, né, que a Bárbara está ali no destino dela. Londres é uma cidade que tem a melhor infraestrutura de metrô do mundo. Você vê o mapa, assim, toda a cidade e toda a região metropolitana, né, é ligada por metrô. Então, não faz sentido nenhum você pegar um carro ali, entendeu? A menos que você vá para o interior. Mas se você se o seu destino é Londres, você sobe, desce, né, ali entra e sai rapidamente dentro do metrô. Inclusive, uma amiga, deixa eu lembrar o nome do artista, mas, enfim, ela morava em Londres, morou um tempo em Londres, e ela falou assim, Carla, já vi vários artistas. Eu sou tiete, tá? Eu chego, oi, tudo bom? Posso tirar uma foto? Era um dos Rolling Stones, esqueci o nome dele. Mas, enfim, o que falou que ele nunca teve problema com drogas, só com a polícia. Não sei, eu não sei, desconheço. Esqueci o nome dele, mas ele falou assim, não, eu nunca tive problema, porque ele é conhecido por uso de drogas, ele, não, eu nunca tive problema com drogas, só com a polícia. Enfim, ele estava no metrô. Então, assim, se os famosos locais usam, por que você vai querer? Porque aqui no Brasil a gente tem muito a questão do carro, né? A gente precisa muito do carro. Muito do carro. Mas nem todos os lugares você precisa. Então, de novo, talvez alguns lugares seja melhor. Se você vai em família, por exemplo, tem 4 pessoas. Vai dividir o valor? Aí compensa, né? Em alguns destinos. Como é o caso, por exemplo, de Londres, tem algumas cidades que elas não são projetadas para você andar de carro. Eles não fazem a questão que o carro esteja ali. Exato. Então, ele é muito mais difícil, muito mais complicado, né? Para você utilizar o carro. Então, mesmo que esteja um monte de gente, às vezes não compensa. Gente, olha, eu vou contar uma coisa para vocês que, olha, sério, tem uma cidade que eu acho que o mapa, que ela tem vida própria. As ruas, elas vão se movimentando, parece meio Hogwarts, assim, sabe? Que as coisas vão mudando de lugar. Porque eu cheguei em Amsterdã e a cidade, ela está sempre em reforma. Primeiro, começa aí. Mas isso tudo bem. O problema é que os trens... Tá? São todos, assim, tipo, como fala, superficiais, tá? Os trens são superficiais porque lá é tudo de canal. Então, não tem metrô subterrâneo. E, além dos trens, tem os ônibus. Além dos ônibus, tem as bicicletas, que são muitas. Tem os pedestres. Então, o último que tem prioridade ali, que tem condições... Não é nem prioridade, gente. Que tem condições de andar ali é o carro. E a cidade, ela é um emaranhado. Eu fiquei quase... louca, eu tive vontade de chorar, porque eu estava procurando um lugar para devolver o carro, porque, na verdade, eu fiz um roteiro de cervejas na Bélgica e na Holanda, né? Em Países Baixos, porque a Holanda é só uma região, gente. Mas, e daí eu cheguei para deixar o carro, e mesmo assim eu fiquei quase louca. Eu falei, gente, como que alguém aluga um carro para andar aqui em Amsterdã? Não dá, né? E também uma outra vez, essa na verdade foi por conta do GPS, não por conta do planejamento, que eu saí de Florença e eu estava querendo visitar, eu fui até Módena para visitar a Ferrari lá, né? Maranello e tal, eu queria conhecer lá o Museu da Ferrari, enfim. E o GPS me mandou para uma estrada rural, gente. Isso já me aconteceu também. Estava chovendo, e aqui no sul a gente fala pirambeira. Não sei se tem alguma outra expressão, mas uns precipícios, uns morros, assim, sabe? E eu com o GPS, assim, gente, sério, eu olhando o mapa, assim, ó, tudo se parecia uma minhoquinha, assim, e chuva, e aquele negócio assim, o carro assim, né? Eu falei, gente, onde é que esse GPS... E eu, de longe, olhava a rodovia, e embaixo, pro meu maior desespero ainda. Eu falei, gente, como é que eu chego lá? Meu Deus, gente. Que desespero. E é esse que é o medo do GPS quando você aluga um carro, né? Mas também faz parte, que assim, também, né? Viajar é se aventurar. É isso aí. E, às vezes, essas coisas, elas se transformam em histórias divertidíssimas. E algumas coisas dão certo, algumas coisas não dão tão certo, mas algumas coisas trazem agradáveis surpresas. Você encontra lugares maravilhosos. Uma outra vez, de uma outra viagem também, eu fui de Bruxelas, eu estava indo para a região de Champagne. Não, mentira. Estava indo para Paris. E daí, a gente queria pegar uma rodovia, uma autovia lá, aqueles, né, que, enfim, as nossas BRs.
Mas, no final das contas, gente, eu fui parar também, de novo, numa estrada rural em Alsácia, em Lorena, né, que era uma região belíssima, não estava no meu roteiro, porque a gente estava com pressa, na verdade, e quando a gente percebeu que a gente estava numa estrada que estava longe do que a gente estava planejando, a gente falou assim, quer saber? Tudo bem, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Pois a gente passou em tantas cidadezinhas do interior, a gente comeu pão na casa de uma senhora, olha só, comer um pão, gente, na casa de uma senhora com queijo. E ela, ó, sensacional. Então, também tem essas agradáveis surpresas. Então, estar também nesse momento é você se deixar levar para as coisas que a sua viagem, que o seu destino tem a te oferecer. Eu tinha lembrado disso quando você estava falando do metrô lá de Londres. Porque às vezes a gente está num lugar e a gente fica tímido, você tem vergonha de perguntar, você acha, ai meu Deus, vão pensar que eu sou caipira, que eu não sei me virar aqui. Gente, não tem essa vergonha. Chega, não. Do mesmo jeito que em qualquer lugar que você vá perguntar, no Brasil ou não, você pode encontrar uma pessoa que ela seja rude com você. Olha, eu tô para te dizer, 90% das vezes as pessoas são simpáticas. Sim, se você chegar amigavelmente, sendo simpático com as pessoas te ajudam, elas são solícitas. Eu nunca fui para nenhum lugar. Lógico, tem algumas pessoas que elas são mais fechadas e não querem muita conversa. Mas eu nunca fui maltratada num lugar. Quando você chega para pedir uma informação ou coisa desse gênero. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de dizer, olha, eu não sei, eu não conheço, eu não sei falar direito, mostra o celular, se vira, só se perde criança. Só criança que se perde. Adulto não se perde, porque quem tem boca vai ou vai. Então, assim, esse nosso papo hoje, do nosso Pode Viajar, é justamente para você saber o que você precisa, porque tem gente que não sabe nem por onde começar. E talvez esse seja o seu caso. Você quer viajar, mas você não sabe nem por onde começar. Então, agora você já sabe que você vai procurar uma passagem, de preferência em promoção, para que você possa fazer mais viagens, né? Por que eu falo da promoção? Porque com o valor que você economiza num bilhete mais barato, você vai fazer outra viagem, você faz mais coisas durante a sua viagem. Exatamente. Não é? Então, isso é um ponto bem importante. E, a partir desse momento, aí você vai começar a estudar o destino, escolher o seu hotel, escolher os passeios, ver o que vai ser agradável para você, o que encanta os seus olhos, né? Então, aquilo que encanta você é naquilo que você vai dedicar o seu tempo, o seu dinheiro, e toda a sua, né, ali o que vai girar em torno do seu roteiro. E aí, gente, olha, é só alegria. É só chegar, voltar para sua casa. Ter aquela ressaca de viagem que você chega, deve você estar aqui, ai, agora eu já fui. Não, mas sabe qual que é o problema? Agora eu já fui. O problema é que quando você está viajando, você já começa a pensar no outro destino. Você é assim também? Eu sou assim. Eu falo assim, olha, dessa vez não dá, né? Mas a gente pode pensar que numa próxima a gente pode fazer tal lugar, né? Né? Ai, quando a gente voltar aqui... Como eu falei já, né? Todo lugar que eu vou, eu quero morar, né? Então, eu sempre pensei, ai, não, se a gente morar, a gente podia fazer aqui. Mas se não der pra morar... A gente pode voltar a passar um tempo. Se a gente alugasse uma casa aqui um mês só, só pra gente conhecer bem. Só pra gente conhecer todo mundo. Gente, aproveitando, se inscreve no nosso canal, tá? Curte lá o vídeo, deixa um recadinho pra gente saber que destino você quer saber, que dúvidas você tem a respeito de viagem, tá? Segue a gente lá no Instagram, Próxima Parada 747. E entenda o seguinte, ó, próxima parada, porque você vai sempre querer para um próximo destino. E o 747, que é o avião que popularizou as viagens, que tornou as viagens aéreas mais baratas. Hoje existem aviões muito mais modernos, mas ele foi o avião que modificou esse conceito de viajar, porque até então viajar de avião era algo extremamente caro e ele popularizou. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você sempre tenha em mente o seu próximo destino, a sua próxima parada, sabendo que existem várias maneiras de você economizar. Tá? E a gente quer que vocês contem com a gente e que vocês entendam que vocês também podem viajar. Pode viajar. Isso aí, né? Então, um beijinho e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.